Nós vamos falar sobre o Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, lição 23. Não é de todos. E para que sejamos livres de homens ditos e maus, porque a fé de todos. Foi Paulo que escreveu para os Tessalonicenses na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 2. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Pelas palavras de Paulo, percebe-se a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos, que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa, todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorar-se dela, como se fora a mera letra de câmbio, enquanto inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam precipitadamente, qual se fora a borboleta erradia. Esquecem-se, porém, de que, se as necessidades materiais do corpo reclamam um esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante, que quer dizer, a espera sem fazer nada. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram por adquirir. Este texto, ele possui em si um puxão de orelha, como sempre, em relação ao Emmanuel, a gente pode esperar isso, e fala dos homens maus, que às vezes se aproximam dos centros de fé, mas para, assim, atrapalhar, diminuir assim a fé, às vezes, até das pessoas, e é preciso tomar muito cuidado. Mas, ora, nós temos que lembrar uma coisa muito importante. Quem somos nós? Somos bons 100%? Será? Será que nós mesmos nos atrapalhamos um pouquinho os trabalhos? Então, este é uma advertência que Paulo falou para os Tessalonicenses para que tomassem cuidado com algumas pessoas, mas nós mesmos temos que voltar os olhos para dentro de nós para ver que muitas vezes somos nós os que atrapalhamos, porque ainda não chegamos a ter essa tal de fé viva. E agora? O que nós vamos fazer? Se nós encontramos dentro de nós, às vezes, algumas dúvidas, e muitas vezes nós tropeçamos no caminho e fazemos coisas que mais atrapalham do que ajudam. Vamos dar um exemplo. Vamos começar algum trabalho. Logo depois de estarmos assim entusiasmados, logo depois da primeira semana, já surge uma pessoa que nos irrita um pouquinho. E aí, em vez de estarmos com toda a boa vontade de superarmos esse problema, nós começamos a discutir, a reclamar, e no fim estamos mais atrapalhando do que ajudando os trabalhos de uma casa.
de oração. Dizemos isso às vezes de uma casa que está fazendo trabalhos de bondade, de altruísmo, mas às vezes é no nosso trabalho material, é no nosso estudo que nós estamos assim. A intenção desse texto não é só apontar o dedo para outras pessoas que são os maus do planeta, que existem mesmo, em grande grau. Temos que tomar cuidado, temos que estar preparados para não confiar totalmente em todas as pessoas, sim, mas principalmente voltar os olhos para nós mesmos e ver como nós estamos em relação à fé verdadeira. Será que nós temos fé assim? Aquela fé completa que fala, está caindo o mundo, mas eu tenho fé. Então, isso parece às vezes ser algo difícil de alcançar. Nós somos muito fracos, amigo. Não é? Eu, você, o outro, somos todos. Por isso que estamos aqui. Enfrentando dificuldades, sim, provas todos os dias, exatamente para aumentarmos essa nossa fé. Senão estaríamos em outro plano. Não estaríamos mais nesse mundo de provas difíceis, de expiações, às vezes dolorosas. Não é que às vezes é difícil mesmo? Então, a fé é uma construção lenta. Não acredito que nós que estamos ouvindo uma palestra que tem como mestre maior Cristo, sejamos maus, assim, por excelência. Não somos maus, não. Maus são aqueles que às vezes estão totalmente fechados para qualquer influência boa, e nesse momento nós só podemos orar por eles e esperar que os eflúvios divinos, que sempre chegam a todas as criaturas, cheguem a eles também e eles abram um pouquinho do seu entendimento. Então, em relação aos maus, mesmo, nós devemos ser precavidos e orar por eles. Mas em relação à construção da fé dentro de nós mesmos, essa fé que nós vamos construindo aos poucos, muitas e muitas vezes, nós estamos sugerindo a todos uma leitura e releitura de alguns livros muito bons para ir construindo aos poucos a nossa fé. Que livros são esses? O Espiritismo é uma abertura à nossa inteligência, a realidades que estavam não exatamente escondidas de propósito, porque a palavra do Cristo sempre esteve clara para todos nós, mas não havia explicações para a nossa racionalidade que está se desenvolvendo. Não estamos mais na época de acreditar cegamente. Acredite, tenha fé. E muitas vezes, não ter fé ou duvidar um pouco era seguido de um certo medo. Ai, não, eu tenho fé. Ai, eu tenho fé. Por quê? Porque era pecado não ter fé. Era um pecado que poderia levar ao inferno. Mas as coisas não são bem assim. Perguntar por que das coisas, sim, estamos nesse momento. Então, nós vamos aqui, nós temos inúmeras informações e às vezes nós nos perdemos no meio de tantas informações. Então, às vezes, nós temos que pensar nós, às vezes, que gostamos de ler mais, né? As pessoas que gostam de ler mais, tem que ter uma utilidade isso. Nós pegamos uma informação no meio de todos esses livros, de todas essas informações que tem na internet, que tem nas palestras, tanta palestra, tanta informação, que às vezes realmente nós nos perdemos. Então, nós chegamos hoje com Obreiros da Vida Eterna. Para quem não sabe, alguns de nós ainda não sabem, mas os livros que são
ditados por André Luiz são muito bacanas, porque vão nos explicando de forma muito gostosa, através de romances, através de histórias mesmo, que acompanham o médico André Luiz na sua peregrinação pelo mundo espiritual. E nesse livro Obreiros da Vida Eterna, ele mostra uma coisa muito interessante, que é um momento em que uma família constituída por um pai, uma mãe e 2 filhos tem que passar pela prova de se despedir do pai de família, que está muito doente. Esse pai se chama Fábio, a mãe se chama Dona Mercedes. Então, nesse trechinho que eu estou falando, que neste livro aqui começa na página 273, para quem quiser conferir, nessa edição aqui que vocês estão vendo. Nesse momento, ele praticamente está se despedindo da família, porque ele tem essa intuição de que ele vai desencarnar. E por que eu estou falando isso? Porque quando nós recebemos informações mais detalhadas, a nossa mente começa a ver a lógica de alguns acontecimentos, e assim nós vamos vendo como as coisas podem realmente se dar, e não só que são abstratas, e se for verdade, se não for. Aos pouquinhos nós vamos vendo uma história, depois comparamos com uma outra história. Aí chega uma hora que nós não perguntamos mais assim: seria bom se fosse verdade. Essa frase já não é bem assim. Nós fazemos um outro tipo de frase. Assim, isso pode ser verdade, porque tem lógica. Depois de um tempo, e às vezes passam-se anos para construir uma fé, desde os primeiros livros que nós lemos, que vemos que tem lógica, até os últimos, passam-se 10, às vezes 20 anos, para que finalmente, em vez de falar assim, acho que tem lógica, nós falamos, tem lógica, e eu não é que eu acredito, eu sei. Esse momento de dizer eu sei, é essa fé que nunca vai embora do seu ser, do seu espírito, do seu íntimo. Então esse momento é um divisor de águas, onde, se você desencarnar agora, você sabe que no plano espiritual você vai ter fé, e na outra vida você vai ter fé e vai continuar assim, porque é algo sólido. Continuando então essa história, que ele estava se despedindo da esposa e dos filhos, ele pede então para que os filhos venham, e ele vai fazer uma pequena reunião íntima. E nesse momento ele pede para que a esposa abra um determinado livro evangélico, acho que era o Evangelho, Novo Testamento mesmo, nem sei se naquele momento eles são espíritas, pode ser qualquer evangelho, Novo Testamento. E ele pega umas palavras de Paulo, falando sobre o corpo material e o corpo espiritual. Para quem está do lado de lá, no plano espiritual, André Luiz percebe que, primeiro, a abertura desse livro do Novo Testamento não foi ao acaso. Foi direcionada ao momento de despedida que ele estava passando. Falar sobre o corpo material e o corpo espiritual nesse momento era importante para que a família, os que ficassem, tivessem certeza que ele ia continuar, que eles iam ver ele desencarnado, mas que a essência, a memória, o afeto, tudo que era ele essencialmente, continuaria. Isso é importante. A sua individualidade permanece. Isso é extremamente importante para a gente saber. Vamos ser sinceros, não basta imaginar
que nós vamos continuar, se é para continuar como anônimos. Nós queremos continuar como pessoas, como eu, não é? Com os nossos afetos. É o mais importante da vida. Com a nossa inteligência, com tudo que nós conquistamos. Essa que faz a base da alegria de viver. E não aquela coisa resignada, falar, eu vou embora, mas como quem se despede. Não. A gente se despede momentaneamente, isso que é importante. É ou não é a essência da vida saber que a vida continua depois da morte? Essa é a essência. Então a fé se baseia nisso. Nós temos o Criador como base de tudo. Nós, acreditando que Deus existe, Ele só pode ser bom. Se Ele é bom, Ele quer o melhor para nós. E se Ele quer o melhor para nós, Ele quer fazer com que tudo que nós conquistamos de essência continue assim, lógica. Então nós vamos construindo uma lógica que chega um momento que nós vamos ver é a fé que não vai embora, inabalável. E aí, nesse momento, ele dá uma explicação sobre o Fábio, que está se despedindo da família, dá uma explicação sobre o corpo material e espiritual, mostrando que o corpo espiritual permanece. E depois desse momento, dessa explicação breve, onde aqui o André Luiz diz, nitidamente percebe-se que é o próprio Fábio que está falando essas palavras, isto é, ele não está sob influência de ninguém, ele próprio está falando. Fábio começa a orar profundamente e o André Luiz vê com os olhos do Espírito que luzes estão se formando na sua mente, ligando ao coração, mente e coração. Porque os espíritos têm essa faculdade de ver a realidade mais sutil que nós não vemos. O André Luiz explicita, explica em detalhes para que nós percebamos que as coisas que nós vemos com os nossos olhos não são tudo. Às vezes nos escapa o mais importante. Depois que ele orou profundamente, ele teve a intuição de começar a falar de uma forma muito mais eloquente. E aí ele percebeu que era um mentor, o André Luiz percebeu. O Fábio não estava percebendo, mas o André Luiz percebeu que era o seu mentor que estava falando através dele. Dessa forma, nós temos uma explicação muito clara de quando nós estamos bem acompanhados, quando nós oramos, o que acontece, por que orar, afinal, por quê? O que é tão necessário nós orarmos? Há muitas pessoas que às vezes não se aprofundam nos estudos e ficam pensando assim, mas Deus já sabia de tudo que nós precisamos, para que rezar? Não tem necessidade de ficar rezando se Deus existir e sabe o que nós precisamos, vamos continuar levando a nossa vida assim. Que engano, não é isso. Orar não é para dar uma notícia a Deus que Ele já sabe. Deus é onipresente, onisciente, Ele sabe de tudo, sim. Orar é para nós nos ligarmos aos nossos mentores e a Deus. Então, sim, é necessário. Tudo que os antigos falaram, sim, é verdade. Só que agora nós temos as explicações em detalhes. Então, vamos mudar a nossa maneira de pensar? Quem é religioso de uma religião mais tradicional vai perceber que os espíritas fazem tudo igual. E qual é a diferença então? A única diferença é que nós temos as explicações em detalhes, o que está acontecendo, o que favorece
a nossa fé. Nós não duvidamos, perdemos a lógica das coisas. Essa é a única diferença. As atitudes são as mesmas, não é? A caridade, o amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, tudo igual. Não tem diferença. Só não temos rituais, as mesmas rezas, a ideia de que às vezes falar uma palavra ou outra pode ser melhor ou pior para a reza, não é isso. É a vontade de realmente estar com Deus. Essa é a reza principal, a oração principal, o objetivo principal da nossa ligação. Então, viemos aqui hoje recomendando este livro, o inicial desse, porque não é uma continuação um do outro. O inicial de todos é o nosso lar, que a maioria de nós conhece, mas vale a pena continuar, ler outros livros do O Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. São livros que nos esclarecem muito, nunca é demais ler uma vez e ler de novo. Nunca é demais. Nosso querido Chico Xavier, ele se sacrificou muito por nós. Ele escreveu todos esses livros com muito sacrifício. Nós temos que fazer um sacrifício desse tamanho, pequenininho, para ler os livros, não é? Então, nesse momento, então, agradeço a presença de todos vocês, agradeço as vibrações positivas que nós recebemos aqui e esperemos que todos nós consigamos chegar a essa fé verdadeira, essa fé viva, que nunca vai se desligar da nossa essência, do nosso espírito. Graças a Deus.